Aqui, quando nos vemos diante de expressões como praticando o autoconhecimento ou o que é o autoconhecimento, nós podemos colocar isso aqui de uma forma bem direta, esclarecendo para você, antes de tudo, aquilo que compreendemos por autoconhecimento. Então, sim, fará sentido a expressão praticando o autoconhecimento. E a pergunta, o que é o autoconhecimento? Então, qual será a verdade sobre o autoconhecimento? Em que contexto nós usamos essa expressão aqui dentro do canal? No direto sentido de que a verdade sobre você, ela é desconhecida. E nós temos aqui dois aspectos. O primeiro é a realidade que trazemos, que somos em nossa natureza essencial, em nossa natureza divina. Assim, a verdade sobre o seu ser. A ciência disso requer um trabalho de compreensão desta verdade, de visão clara desta verdade. E o segundo aspecto é a própria ciência daquilo que somos, naquilo que aqui demonstramos ser, ou parecemos ser, e que, na verdade, expressamos na vida, no contexto das relações com pessoas, com situações, em lugares, com nós mesmos. Então, nós precisamos tomar ciência disso. Então, nesse sentido, a ciência prática do autoconhecimento, ou esse praticando o autoconhecimento, é fundamental. Mas é necessário aqui uma ressalva dentro dessa palavra, dessa expressão, que é a expressão praticando. Não estamos lidando com algo aqui mecânico. Quando falamos desta ciência de como nós funcionamos, não podemos ter uma aproximação mecânica, técnica, inconsciente, habitual, de rotina, para esta ciência do autoconhecimento. Então, não se trata de praticando o autoconhecimento nesse formato. Então, qual é a forma real desse contato que temos com o autoconhecimento? Ou que precisamos ter com o autoconhecimento? A forma real é trazendo para esse instante a ciência daquilo que se passa dentro de cada um de nós. E também externamente. Quando você olha para o mundo, você tem a forma de olhar direta, objetiva e clara, ou você tem a forma de olhar a partir de ideias, opiniões, conclusões ou crenças. Veja, é muito comum quando você, por exemplo, dá um passeio e está em um lugar novo, por alguns segundos, o seu olhar para aquele lugar é um olhar claro, objetivo, lúcido, sem o modelo do pensamento para avaliar, julgar, comparar. Você está tão admirado dentro desse encontro, ele é algo tão novo, inusitado,
com aquele momento, com aquele panorama, com aquele instante, que você o olha a partir dessa objetividade, desta clareza, lucidez. Então, é um contato visual, onde todos os sentidos estão presentes nesse contato com aquele instante, com aquele momento, com aquele lugar, com aquele espaço. Mas depois de alguns minutos, o pensamento já começa a criar ideias sobre o que nós temos ali. Nesse momento em que o pensamento entra, ele começa a avaliar, a comparar, a fazer julgamentos, a gostar de algumas coisas e não gostar de outras. Então, toda esta objetividade, clareza, lucidez, visão límpida e clara desaparece. E por que isso aconteceu? Porque a partir desse momento, um elemento surgiu dentro desse cenário, dentro desta ocorrência, dentro deste acontecimento. O elemento foi a presença do pensamento. É sempre o pensamento em você que sabe das coisas, que conclui sobre as coisas, que tem ideias sobre elas, opiniões, avaliações e julgamentos. Portanto, o nosso contato com a vida, ela pode ser a partir dessa lucidez, clareza e objetividade, e, portanto, livre do pensamento, ou pode ser a partir do pensamento, como em geral tem ocorrido, tem acontecido. Assim, para a pergunta, o que é o autoconhecimento? É a ciência da vida. Nessa objetividade, lucidez e clareza, a ciência da vida é a visão da vida como ela acontece. Isso requer a presença de um olhar direto para essas reações que se passam dentro de cada um de nós, que nos impede exatamente desse contato lúcido, claro e objetivo. Então, o que é autoconhecimento? É a tomada da ciência de nossas reações nesse instante. É isso que desmonta esse princípio, que é o princípio do pensamento, e nos coloca num acesso direto à vida como ela acontece. Sem o pensamento, nós temos o final do passado. Porque o passado é a presença do pensamento. E sem o pensamento, nós temos um final para ele, aqui nesse instante, nesse encontro. Reparem como isso é precioso. Nós não permitimos que o passado finalize, que o passado termine, que haja um fim para o passado. Porque nós estamos constantemente sustentando o padrão do pensamento. Então, o primeiro aspecto desta visão da verdade sobre você é a compreensão de que nós estamos funcionando na vida como pessoas a partir do pensamento. E todo o nosso contato que estamos tendo com a experiência do momento presente é a partir do passado. Então, isso nos dá a posição de ser alguém. E esse alguém é esse mim, esse eu, esse ego, essa pessoa. A presença do autoconhecimento é a compreensão de como estamos funcionando.
e, portanto, de como estamos respondendo à vida, como ela acontece nesse instante, momento a momento. Uma direta aproximação das nossas reações, dos pensamentos quando surgem, dos sentimentos quando aparecem, das emoções quando ocorrem. A ciência das sensações que se estabelecem no contato com o momento presente. Se dar conta disso, tomar ciência disso, descobrir como olhar para tudo isso, ir além desta psicológica condição, é se deparar com a verdade da revelação de algo além do eu, além do ego, além desta pessoa. Aqui estamos juntos, aprofundando isso com você. Trabalhando essa oportunidade desse contato com a vida, nesta objetividade, clareza, lucidez, nesta plena ciência de que não existe nenhuma separação entre você e a vida. Quando o eu, o ego, não está mais presente. De outra forma, estaremos sempre, constantemente, carregados e sobrecarregados de desordem, confusão, problemas e sofrimentos. Porque essa é a vida do eu. No contato com ele ou ela, no contato com esse instante, quando as coisas acontecem e que não gostaríamos que acontecessem, que não esperávamos que acontecesse. Nesse momento se estabelece o problema. Como não sabemos lidar com a vida como ela acontece, com os desafios que surgem a cada momento, a nossa maior inclinação é para fugir, é para escapar, é para se livrar dessa dor, desse sofrimento, dessa confusão. Então, essa questão de fuga e autoconhecimento é algo que nós precisamos investigar, aprofundar e esclarecer. Aqui nós estamos propondo a você uma profunda e radical mudança na vida. Estamos de uma forma clara aqui dizendo para você que a vida como ela acontece é a verdade da felicidade, do amor, da liberdade, da paz, desta ciência de Deus. Nós só temos uma única oportunidade de nos aproximarmos disso, é de uma forma esclarecida. E essa forma clara, real, verdadeira, dentro desse olhar objetivo e lúcido, como temos colocado aqui no canal, requer a presença do descarte do eu, do descarte do ego. Aquilo que o ser humano tem feito é procurar escapar daquilo que lhe causa dor, daquilo que lhe causa sofrimento. Existem diversas formas, métodos, mecanismos para temporariamente aliviarmos esta pressão psicológica causada por esta interna condição, que é a condição desta ego-identidade. Nós escapamos para o entretenimento,
Escapamos para a dança, para a música, para os jogos. Escapamos também para a prática de cerimônias, rituais. Nos envolvemos com religiões organizadas. Qualquer coisa que possa nos distrair temporariamente de uma dor que trazemos dentro de cada um de nós, que é essa dor da solidão, que é essa dor do vazio existencial, que é essa dor que o medo causa, que é a ansiedade, a depressão, a angústia, a insegurança, as frustrações diversas que temos nos relacionamentos. Então, os expedientes de fuga que conhecemos são inúmeros. Aqui juntos, nós estamos explorando com você como ir além do eu, como ir além do ego, para um contato com a vida como ela acontece. Sem essa necessidade de, pela dor, buscar algum expediente para temporariamente escaparmos daquilo, desta condição. Isso requer a ciência da verdade do seu ser. Portanto, sem a base que é o autoconhecimento, nós não temos esse portal que se abre, que é o portal da sabedoria, que é o portal da compreensão, que é o portal da felicidade, da liberdade, do amor. Você nasceu para, nesta vida, realizar a felicidade. Aqui, realizar não é algo que se alcança no futuro, é algo que se constata nesse instante. Quando esse sentido do eu, do ego, não está mais presente. Portanto, você nasceu para a ciência de que não existe tal coisa como esse mim, esse eu, esse ego. Nós estamos diante de algo que o pensamento tem construído e tem estabelecido. Portanto, esse cérebro, essa mente, essa forma de lidar com o momento presente a partir do pensamento é uma forma programada e condicionada pelo próprio pensamento. E que é possível, sim, nesta vida, o descarte desta artificial condição, que é a condição do modelo do eu, do modelo do ego, deste programa que é o programa de condicionamento do pensamento, neste cérebro, nesta mente. Isso requer a presença do autoconhecimento. Isso requer um trabalho em si mesmo, para o rompimento desta psicológica condição, irregular condição, conflituosa, aflitiva, desordeira, problemática condição. É o que estamos trabalhando aqui. É importante que compreendamos com muita clareza. É por isso que falamos agora há pouco da importância de termos esta clareza, esta lucidez, esta visão da vida, livre desta confusão mental. Essa confusão mental é aquela que o pensamento tem estabelecido. É apenas o pensamento que tem estabelecido isso. E é ele que tem nos dado essa equivocada visão da vida a partir dos critérios do passado.
Assim, nós precisamos ter uma verdadeira compreensão disso. Há uma diferença entre o entendimento intelectual de um determinado assunto. O entendimento intelectual, verbal, conceitual, de palavras sobre um determinado assunto, lhe dá apenas mais uma nova crença, mais uma conclusão, mais um conceito e mais uma opinião também sobre aquilo. Isso não serve absolutamente para nada. Há uma diferença desta particular visão para a real compreensão, que é não verbal, não intelectual, não teórica, não conceitual. Assim como podemos nos aproximar da compreensão, aprendendo a se situar dentro de uma nova forma de relação com o pensamento, com o sentimento, com a emoção, com a sensação, com o modo de perceber o mundo externo e também esse mundo interno. Que nova forma é essa? A partir desse olhar, aquilo que nós temos chamado de atenção sobre nossas reações. Dar atenção a si mesmo é se tornar ciente de como você funciona. Essa é a nova relação. Esse é o novo contato com o pensamento, com o sentimento, com a emoção. Em geral, quando um pensamento está presente, há uma ideia por detrás desse pensamento. É a ideia de que você é a pessoa presente. Quando um pensamento está presente. Quando um sentimento está presente, existe a ideia de você presente nesse sentir. Quando uma emoção surge, a ideia por detrás é de alguém na emoção e, portanto, alguém emocionado. É exatamente isso que estamos colocando aqui para você. Precisamos investigar isso e ver se há verdade nisso ou não. E aqui já queremos colocar para você, de uma forma bem direta, isso é algo inteiramente falso. Quando uma emoção está presente, temos a presença da emoção, mas não alguém nessa emoção. Quando um sentimento está presente, o sentimento está presente, mas não temos alguém nisso. Quando um pensamento está presente, nós temos o pensamento, mas não alguém nisso. Então, alguém presente emocionado, alguém presente no sentir, alguém presente no pensar, é algo falso. É isso que nos leva ao equívoco também de alguém na ação. Esse alguém, ele se vê separado da própria ação. Esse alguém, ele se vê separado do próprio pensamento, ou do sentimento, ou da emoção. Esse elemento presente é o sentido do eu, desse mim, desse ego. Essa é uma sugestão do próprio pensamento. Por isso, um novo contato com nossas reações, um novo contato com essa experiência do pensar, do sentir, do agir, desse se emocionar, é fundamental. Nós precisamos, na vida, do descarte da ilusão de alguém presente, que é esse pensador, que é esse no sentimento, que é esse na emoção, que é esse na percepção. Talvez você pergunte, e como isso se processa? Aprendendo a olhar para essas reações quando elas surgem e descartando
nesta atenção sobre essas reações, descartando nesta nova forma de aproximação desse olhar o sentido desse experimentador, que é o pensador, que é aquele que sente, que é aquele que percebe, que é aquele que atua na ação. Então, uma visão direta sobre o autoconhecimento requer essa atenção. Quando eliminamos a ilusão desta separação entre pensamento e pensador, entre a ação e um elemento presente na ação, entre o sentimento e alguém presente nesse sentimento, ou uma emoção e alguém presente nela. Quando isso é eliminado, nós temos nesse momento um contato com esse instante, sem esse padrão de pensamento. Então, o contato com esse momento é o contato nesta clareza, nesta objetividade, nesta lucidez. Aqui juntos, nós estamos explorando esse assunto. Evidente que em um único vídeo, talvez seja o seu primeiro vídeo aqui no canal, talvez isso até não esteja fazendo muito sentido para você, como está sendo colocado. Investigar esse assunto, se aproximar dele, é algo fundamental. Precisamos, nesta vida, desse despertar, desta ciência da própria vida, livre deste eu, deste mim, deste ego. Portanto, quando trazemos atenção para esse momento, quando temos esta nova aproximação destas reações, no pensamento, quando surge, num sentimento, quando aparece, numa emoção, quando se mostra, numa percepção sensorial, quando ela está presente, descobrir a presença da verdade de como nós funcionamos. É o descarte desta ilusão, deste fundo de condicionamento psicológico, de modelo de pensamento, que nós fomos educados para viver nele, treinados para viver nele. Porque esse é o modelo da cultura, porque esse é o padrão da sociedade, porque esse é o modelo do mundo. Se dar conta disso é o descarte desta psicológica condição para o surgimento desse estado novo de ser, livre do passado, livre do eu, livre do ego. Então nós temos aqui a revelação de algo que está fora da mente, fora do pensamento, de algo que é o desconhecido. Esse é o contato com a realidade divina. A realidade do seu ser é aquilo que permanece como a realidade de Deus. Algo inalcançável pelo pensamento, inalcançável por esse modelo de cérebro condicionado, de mente condicionada. No entanto, quando temos um contato nesse nível que estamos propondo aqui para você, a partir do autoconhecimento, nesse novo olhar para aquilo que surge aqui e agora, nós entramos em contato com a realidade daquilo que está fora da mente. Porque a mente se aquieta, o cérebro silencia e algo novo surge. Aquilo que já está presente se revela. Ou isso que já está presente vem
e se mostra nesse instante. Então temos a ciência da verdade divina, a ciência da verdade de Deus. Isso é o fim para tudo aquilo que nós conhecemos como vida da pessoa, como vida desse mim, desse eu, desse ego. Aqui nesses encontros online nos finais de semana, nós estamos aprofundando isso com você. São 2 dias juntos, sábado e domingo. São os nossos encontros online. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Fora esses encontros, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é o que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Desde pequeno, diante da tristeza, nós cultivamos um eu triste. Então jamais duvidamos que é só tristeza, um conjunto de imagens, de lembranças, criando o próprio estado. A crença é de que